E agora chegamos aí na miocina, né, que é uma citocina, conhecida primeiramente por citocina, mas depois caracterizada como miocina, a interleucina 6. A interleucina 6, por muito tempo, foi tida como algo ruim, não sei se vocês sabem. Então, quando a gente lê síndrome metabólica, quando a gente vê obesidade, quadros inflamatórios, inclusive os primeiros estudos do treinamento de força com fase excêntrica priorizada, o maior dano muscular era verificado por TNF-alfa, CK e interleucina 6. Então, ela era tida como uma pró-inflamatória, quer dizer, ela ajudava na inflamação. Só que hoje, nós temos aí outra condição. A interleucina 6 foi categorizada como uma miocina e ela foi categorizada como anti-inflamatória e não como pró-inflamatória. Por quê? Não se sabia de algumas características dela. Por exemplo, que a contração muscular, contração muscular, aumentava os níveis de interleucina 6. Tá? E não precisava estar inflamado, era contrair a musculatura. Então esse é um cenário geral do que ela faz. Então no primeiro momento, o que eles descobriram? Que a interleucina 6, ela faz um aumento da captação de glicose e aumento da oxidação de gordura. Então quando você contrai a musculatura, você tem ações desse tipo mediada pela quantidade de interleucina 6. Okay? Então você está mostrando lá, contrair a musculatura e liberar interleucina melhora o seu metabolismo. Eles observaram de diferentes maneiras isso. Inclusive eles fizeram uma infusão de interleucina 6 junto de uma pinça hiperinsulinêmica. Estava tudo contagiado ali para estourar de açúcar. Quando eles fundiram os dois, eles repararam uma redução aí de níveis de glicose. Quer dizer, existe essa captação, né? Essa captação para utilização. E não é estoque, né? Agora, você tem também outro fator, que é um fator anti-inflamatório, que vai na mão contrária do que toda a literatura sempre falava. Então, a interleucina 6, ela faz a estimulação lá em cima, ó, de interleucina 1-RA e interleucina 10, que são potentes anti-inflamatórios e inibidores de TNF-alfa. O TNF-alfa que é o vilão da história, esse aí é prejuízo. Então, o que acontece? Quando você tem treinamento, você tem fatores anti-inflamatórios, você reduz TNF-alfa. E como é que você faz essa redução? Você tem redução dos receptores aqui também, ó, TNF-alfa, por liberação de interleucina 1-RA e interleucina 10. Então, compreendemos aqui. Início dos treinos, você tem respostas elevadas de interleucina 6. Você pode ficar com nível elevado de interleucina 6 sempre? Não. Esse é o perfil da síndrome metabólica. Professor, mas você está falando que interleucina 6 faz bem. Como é que isso funciona? Então, no início, você tem um aumento súbito. Só que com o passar das sessões de treino, você tem reduções da liberação da interleucina 6. No entanto, você aumenta muito a quantidade de receptores para ela. Isso significa que você se torna mais sensível à resposta. Lembra da primeira aula? Tem muito receptor, passou um suspiro de interleucina 6, você tem um tamanho de resposta muito grande. Você está mais sensível. Então, o que acontece? O exercício promove esse ajuste de receptor. Então, você consegue ter a produção baixa de interleucina 6 durante o exercício, na contração, e recolher todos os efeitos positivos que ela provoca. Tá? Tudo. Então, dentre esses efeitos, eu vou mostrar vários aí. Aqui, eu trago uma coisa interessante. Qual seria a preferência para maiores níveis de interleucina? E por incrível que pareça, corrida
acima de 1 hora ou próximo de é o que mais libera interleucina. 6. Então, assim, correr faz mal? Aeróbio faz mal? Jamais. E aqui tem algumas explicações de que por que está saindo essa montoeira de artigo falando que aeróbio contribui na hipertrofia. Não sei se estão acompanhando a literatura científica falando de mitocôndria, que não é só biogênese ribossomal, que a mitocondrial também ajuda na hipertrofia. Então, isso aqui vai corroborar com essas informações. É antes, mas eles já tinham indícios. Não que os outros exercícios, olha aqui, o excêntrico, bicicleta, né, a extensão da coxa, não que não funcione, mas se você quiser ter a maior expressão da interleucina 6 no seu corpo para recolher os benefícios, precisa ser atividades contínuas que envolvam o corpo todo, próximo ou acima de 1 hora. Tá? Então ali, ó, dá uma olhada aqui, ó, a corrida. Estourado, né, no nível. Beleza. Então o que começa? Sistema imunológico já começa aí, fazendo uma redução do processo inflamatório e contribuindo com menos janelas imunológicas, né? Está renovando o sistema imunológico, da mesma forma que eu mostrei para vocês daquele estudo lá no começo da aula falando sobre intensidades moderadas e renovação de células T. É basicamente o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, pela contração da massa muscular, você tem um efeito em cima lá do inflamatório, do sistema imunológico. Aqui, percebam, o que a interleucina 6 faz? Ela tem uma inibição também em miostatina, ela tem um auxílio, porque quando tem interleucina 6, vem tudo isso junto, musclina, o LIF, interleucina 7, 4, e cada um tem uma ação específica, mas que contribui nessa área. Então, o LIF, que é o fator de indução de células, inibição de células leucêmicas, ele tem proliferação de células satélite. Então, quando você tem a interleucina 6 e ativa aqui esse LIF, você está trabalhando em células satélites, está aumentando seu pool de células satélite mesmo fazendo exercícios aeróbicos, tá? Então aqui, ó, inibição de miostatina, maravilha. Aí, você tem também ajustes de apetite, olha, quer dizer, o exercício, ao contrário do que a gente pensa, ele não aumenta a fome. Eu tenho um paper excelente na aula de nutrição falando sobre isso, que isso é desculpa, eu fiz um treinão e estou morrendo de fome. Mentira. Tá? Isso aí é coisa, ó, vozes na tua cabeça. Tem um estudo clássico falando, ó, depois do treino não tem aumento de fome. É você mesmo que está com fome por outros motivos e não bota a culpa no treino. Então o treino ele faz o quê? Ele diminui o apetite. Ele tem outro potencial aqui, ó. Quando você tem exercício físico, olha a erisina, né? Então você faz lá a conversão da fibronectina tipo 3 lá no conteúdo do domínio 5, cliva ela, vai virar erisina. A erisina e a catepsina B passam a barreira hematoencefálica do cérebro e fazem o quê? Aumentam o BDNF, né? O fator neurotrófico derivado do cérebro. O que esse cabra faz, esse BDNF? Ele aumenta neurônio, ele melhora a plasticidade do cérebro. Então, quando você treina, você está melhorando o quê? Cognição, memória. Pô, você está fazendo bem para o teu cérebro, irmão, quando você está fazendo o treino. Então, você diminui o apetite e melhora a plasticidade cerebral. Tudo isso é mediado por interleucina 6. Tá? Nós temos aqui também, ó, aumento de oxidação de gorduras. Temos aí, o único problema é assim, tá, gente? Se a meteorina-like irisina, no estudo eles falam que consegue converter tecido branco adiposo em marrom. Só que no finalzinho do rodapé que ninguém lê tem uma nota que os equipamentos utilizados para fazer esses estudos foram financiados por empresas. Então parece que tem um conflitinho de interesse no resultado, para dizer assim, ó, tem que dar boa. Então, eles falam que precisa um pouquinho mais de estudo para realmente saber se existe essa conversão de tecido branco para marrom, porque é importante isso. O tecido marrom para nós é bom para a saúde, diferente do branco, né? Lógico, a gente precisa da gordura branca, mas não em excesso. Então essa conversão ajuda. Tá ligado à termogênese, né? A quantidade de UCP1, né? As proteínas desacopladoras
Então, isso tudo está relacionado à termogênese aí. Eles falam que o exercício também seria capaz de fazer, mas esse dado ainda precisa olhar. E a parte de mineralização óssea. Então, tem a decorina, que eu mostrei para vocês lá, inclusive na tireoide e tendão, IGF-1, fator fibroblástico 2, tudo isso relacionado à inibição de miostatina, que vai colaborar com quem? O osso, porque a miostatina faz reabsorção óssea. Então, ela ajuda o quê? A osteopenia e a osteoporose. Treinar vai melhorar aqui, ó. Então, as miocinas liberadas pelo músculo, principalmente a interleucina 6, trazem todo esse aspecto de saúde metabólica. A gente tem que pensar não só no físico, tá? Saúde metabólica. Dá uma olhada aí. Fator fibroblástico 21. Trouxe só para vocês terem uma ideia. Ó a conexão com tudo. Tudo para cima, ó. Melhorando. O que é ruim, tudo para baixo. E no final das contas ainda temos a questão do aumento de GLP-1. Eles falam que a interleucina 6, ela atua nas células L, tá? E essa atuação nas células L e nas células alfa do pâncreas, elas melhoram a resistência insulínica. E você tem um aumento também de GLP-1 com a interleucina 6. Isso significa, o que o GLP-1 faz? Insulina, não é? Então, você tem aí uma melhora da resistência insulínica via lá o intestino, você vai melhorar o seu pâncreas. Fazendo o quê? Exercício físico, contraindo musculatura. E isso está fazendo o quê? Músculo, ação independente do cérebro. Isso tudo é proveniente de contração. Ele está atuando sozinho, o cérebro não está mandando nada disso. Então, vocês viram a importância dele como glândula hormonal? E eu falei lá na primeira aula, precisamos de estresse para fazer o quê? A sinalização. Ele precisa desse estresse, ele precisa contrair para gerar todos esses benefícios, tá? Então, dá uma olhadinha no resumo. Olha aonde a interleucina 6 está, em tudo, proveniente do recrutamento ali, da contração muscular. Então, treinar contínuo faz bem? Porra, faz bem. Melhora tudo, não melhora? Inibe miostatina, relação com a hipertrofia, biogênese mitocondrial, que vai melhorar os aspectos da hipertrofia também. Tá tudo aí, ó. Tá? Questões cerebrais, isso que eu não entrei no emocional, da ansiedade, depressão, que tem toda a parte da endorfina, serotonina, que isso aí melhora também o cara, né? Um fator antidepressivo o exercício. Tá? Olha aí, ó, agora de uma maneira mais resumida, as principais, né, que eu mostrei para vocês. Agora aqui, ó, interleucina 6, agora eles olham de maneira isolada o que cada função vai fazer aqui. Tá? Então tudo isso aqui, ó, simplesmente coisa boa. Tá? Vamos falar a verdade, exercício é a saída.